Boa noite, gente. Tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre geometria sagrada. Esperar o pessoal começar a entrar e a gente começa a falar sobre o tema proposto. Só está começando a chegar. Tudo bom, gente? Boa noite. O pessoal está começando a entrar, está chegando. A gente vai ter um papo sobre geometria sagrada. Apesar do tema ser muito vasto e amplo, a gente vai tentar dar uma pincelada sobre os principais conceitos, tentar falar um pouco sobre o tema, mas já falo de antemão que a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Um beijo pro meu amor, um beijo pra Sli, um beijo pro Alanga, o pessoal tá chegando. Esperar um pouquinho, daqui a pouco tá todo mundo aí. Hoje o pessoal tá mais tímido, tá entrando mais devagar. Normalmente a gente já começa, o povo já vai entrando. Mas é assim mesmo. Bom, gente, eu vou começar, até porque como o tema ele é longo e tem muita coisa, eu acabei selecionando alguns conceitos, algumas partes para a gente conversar, certo? Não é um tema tão, não vou chamar de simples, mas ele é um tema que ele acaba perpassando por alguns conceitos de física, de matemática, e aí isso às vezes acaba distanciando algumas pessoas, porque as pessoas já geram um preconceito em relação de tudo que envolve cálculo, matemática ou algo parecido. Mas eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma bem natural, sutil, esses conceitos, e sintam-se à vontade de perguntar alguma coisa, de fazer alguma colocação, que na medida do possível eu vou respondendo vocês, tá bom? Então, assim, geometria sagrada, alguns filósofos, alguns antropólogos colocam como toda e qualquer forma de estudo que uma sociedade tem, ou de um povo que tenta explicar a sua crença através de um padrão geométrico das suas construções ou da sua vivência. Só para citar um exemplo, a gente pode colocar, por exemplo, os egípcios com suas pirâmides, com suas principais construções, os astecas, os maias, todas as grandes civilizações antigas, todas elas eram baseadas em cálculos matemáticos para suas construções e até para os seus calendários. Então, a partir disso, verificou-se que existe um padrão que permeia quase tudo que envolve a construção de civilizações antigas e até da nossa civilização atual, certo? Então, como eu comentei, que a temática ela é muito abrangente e a gente tem que selecionar alguma coisa, eu vou explicar um pouco para vocês sobre o conceito primordial dos sólidos platônicos, certo? E se der tempo eu falo sobre a Merkaba, a gente vai falar um pouco também do número de Fibonacci, então a gente vai dar uma pincelada em relação a isso, tá? Como eu comentei com vocês, quase todas as civilizações antigas elas tinham de alguma forma
as suas construções baseadas em um padrão geométrico, certo? Quem sistematizou isso e acabou estudando e se aprofundando foi Platão. Platão, como a gente sabe e estudou no decorrer da nossa vida escolar, Platão tinha, dentre outras bases de estudo, que não só a filosofia, mas ele estudava medicina, matemática, física, e ele começou a perceber e ele começou a estruturar o pensamento de que toda a nossa sociedade, de que toda a nossa tudo que existe na natureza e no universo, ele segue um padrão. Ele existe um padrão geométrico para as coisas. Então, ele começou a perceber que tudo que tem dentro ou fora do nosso corpo, do nosso universo, aí a gente vai entrar nos conceitos de micro e macrocosmo, no fim das contas, ele se resume a padrões geométricos, certo? Existe até uma lei hermética que ela é atribuída a Hermes Trismegistus, que é assim como está em cima, está embaixo, e como está dentro, está fora. Então, a gente começa a perceber que a natureza ela acaba fazendo uma correlação com tudo que existe, certo? E o primeiro sólido que Platão nos traz é o tetraedro, que é esse aqui. Eu vou mostrando para vocês, espero que vocês consigam enxergar. Ele é como se fosse uma pirâmide, um triângulo, né? Conseguem ver? Então, ele atribui o tetraedro ao fogo. Então, ele vai falar que a primeira forma, a forma mais primária que a gente tem, que existe um padrão, é o tetraedro, que ele é composto de 4 faces e 4 pontas, que ele é atribuído ao fogo. Então, é onde existe a energia primordial, é onde existe o fogo ígneo, o início das coisas. Então, o padrão fogo, ele se dá através do tetraedro. Na sequência, a gente vai ter o hexaedro, ou um cubo, certo? Que ele vai falar sobre a terra. O cubo ele é relacionado ao elemento terra, a dar sustentação, a dar forma às coisas. Ele traz as seis pontas, 6 faces e 8 pontas. Ele começa a trabalhar com o plano material, quando há ignição através do fogo e que gera a primeira corrente e que gera o primeiro efeito de energia, a gente chega na Terra, aonde começa a dar a forma. O Maurino até colocou que é um dado, mas para quem joga RPG sabe que dado a gente tem de 4 lados, 6 lados, 8, 10, 12, 20, 100. Então é um cubo, tá? É só mesmo para mostrar meu lado meio mais nerd. Então Platão ele começa a categorizar os elementos, porque lembra que lá para os platônicos eles catalogavam e eles começaram a catalogar o universo com as 4 energias primordiais e a quinta. Então a gente vai ter fogo, terra, ar, água e por último o éter. Então a partir dessa perspectiva ele começou a ver os padrões que se formavam a partir daí. E aí a gente vai ter o octaedro, que é esse aqui, o de 8 lados, certo? Que representa o ar. Esse é o padrão que representa o ar, certo? Deixa eu ver só. Vou fazer igual blogueirinha agora, eu vou dar assim para fazer o foco. Como o nosso ele é de cristal, então ele é mais difícil de dar um foco, certo? Esse é o padrão geométrico do elemento ar.
E aí a gente vai ter o de 20 lados, e aí o famoso D20, né? Que aí a gente vai falar como o elemento água, o que corre, o que leva a vida, o que transcende, o que passa, o que permeia tudo e o que nos dá a vida, certo? E aí, por último, mas não menos importante, eu sempre tenho que ler o nome porque eu sempre acho difícil a pronúncia. Dodecaedro, que é o dado de 12 lados, o D20. Então, ele coloca essa forma geométrica como o éter, o espírito, o akasha. Então, a gente pode dar algumas denominações para eles. Então, essas são as formas platônicas. E ele coloca que todo o universo ele se dá a partir dessas cinco formas. Tudo que é no universo, seja ele microscópico ou seja ele macroscópico, ele é formado a partir desses padrões geométricos. Tudo que envolve a nossa vida, tudo que envolve o universo, ela perpassa pelos sólidos de Platão. Ele coloca como a grande força motriz do universo e os padrões existentes vão se dar nisso. Qual é a grande questão? É que a gente, quando não se está acostumado a perceber esses padrões, eles passam despercebidos. A gente não consegue percebê-los no nosso dia a dia. A partir do momento que a gente começa a se sintonizar com o universo e começa a se sintonizar com o que acontece no nosso microcosmo, o macrocosmo, eu falei os dois, ele começa a fazer entendimento. Então vamos lá de novo. O de 20 lados é o da água, certo? Que é esse aqui, que ele é o icosaedro, ok? E o éter, que é o de 12, que é esse aqui, o D12, que é o dodecaedro. Se eu falei, é porque os nomes são... Eu sou jogador de RPG, então eu prefiro falar o D6, o D12, o D10, o D20. Então ele começa a categorizar tudo que envolve no universo através disso. E qual é a grande questão? É que normalmente quando a gente leva a nossa visão a um ponto microscópico, a gente começa a perceber que as nossas formas, elas vão gerando esses padrões geométricos, eles vão criando essa forma. Se você jogar no YouTube, no Google e começar a ver, por exemplo, sobre fractais e começar a ver imagens ampliadas microscópicas, você vai começar a ver que tudo no universo vai se resumir a esses padrões geométricos. É como se eles começassem a ganhar uma outra forma. E uma forma da gente trabalhar... Agora pode alguém perguntar, tá, mas para que isso serve? Qual a função disso? Qual é a intenção por trás disso? Platão nos coloca, e até mais recente, alguns outros filósofos ocultistas que trabalham com isso, ele traz os sólidos de Platão como uma forma de conexão, primeiro, com a energia do universo e com a nossa conexão interior. A gente às vezes precisa extrapolar até os nossos conceitos para não ficar tão limitado. Por exemplo, quando a gente fala do fogo, a gente tem que ter um entendimento, por exemplo, ou não, mas quem tem, de qual chakra que ele se comunica, como ele se harmoniza com o nosso corpo, quando o nosso corpo ele está mais melancólico, fleumático, quando que ele necessita mais da energia do fogo, quando que ele necessita de menos. Então, os nossos exercícios de autoconhecimento, quando a gente começa a pegar os nossos defeitos e qualidades e começa a atribuir a eles os elementos, a gente consegue harmonizar com esses sólidos. Então, por exemplo,
Isso é um exercício de autoconhecimento que é muito bom para qualquer pessoa. Você vai lá, escreve num caderno todos os seus defeitos e suas qualidades. Você vai lá uma coluninha, defeito e qualidade. Tem defeitos que vão ser qualidades e tem qualidades que vão ser defeitos. Se você encontrar esse padrão em você, você escreve dos dois lados. Por exemplo, eu sou cabeça dura. Isso é um defeito, mas isso às vezes é uma qualidade, porque faz você persistente. Então você vai colocando, coloca as suas qualidades e seus defeitos. Feito isso, você vai lá e faz como se fosse um plano cartesiano, certo? Uma cruz. E aí você vai ter 4 espaços. E aí você vai lá e coloca fogo, ar, água, terra. E aí você vai tentando colocar nesses espaços aonde estão as suas qualidades e os seus defeitos. Você vai lá trabalhar, por exemplo, pega primeiro os defeitos. Eu sou uma pessoa muito arrogante. Por que eu sou arrogante? Porque eu estudo muito, eu me acho muito, não sei o quê. Então, isso é um problema da onde? Do ar, vem do intelecto. Então, eu coloco lá arrogância ligada ao ar. Quando eu começo a categorizar, isso. Eu sou uma pessoa que sou muito avarenta, sou muito mão de vaca. Isso às vezes me atrapalha. Isso é um problema da onde? É um desequilíbrio na terra. Então eu vou categorizando cada defeito dentro desse plano cartesiano. E aí, a partir disso, eu vou conseguir ver aonde estão as minhas maiores fraquezas em relação aos meus defeitos. Eu tenho o meu elemento ar muito desequilibrado. Eu tenho muito defeito no elemento ar. Então, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para harmonizar isso? Aí você pode trabalhar com os sólidos, com os sólidos. Você pode pegar, por exemplo, um octaedro e começar a meditar com ele e trazer ele pedindo equilíbrio. Por quê? Porque isso aqui representa o elemento ar. E como tal, você começa a trabalhar o seu equilíbrio do elemento ar. Então você vai meditar com ele, você pode, se você estiver ele fisicamente, você pode ficar olhando para ele, meditando, tentar encontrar esse equilíbrio. Então, isso é uma das formas da gente trabalhar com os sólidos, de como trazer isso. Então, às vezes, a gente se conhecer através desse processo dos elementos, você começa a trazer para você esse equilíbrio maior. Porque se você já fez ou quiser fazer esse exercício, você vai começar a perceber que sempre vai existir um elemento onde você é mais forte e mais fraco. Sei lá, eu fui lá, vi minhas qualidades e eu não tenho quase nenhuma qualidade do fogo. Então eu vou lá trabalhar com o tetraedro, vou começar a meditar com ele, puxar a energia dele, trazer para mim, colocar ele no meu chakra correspondente para poder equilibrar isso e fazer com que eu consiga ter uma qualidade, um equilíbrio maior entre os meus elementos. Certo? Então a gente sempre tem que pode olhar a partir dessa perspectiva, ou você pode olhar o seu mapa astral e tentar ver qual o elemento que mais tem, qual é a maior predominância e tentar fazer o equilíbrio dele através desses padrões geométricos. Quem trabalha com cristaloterapia, existem algumas mandalas que a gente faz, que a gente coloca o cristal para harmonizar algum ponto. Antes de propriamente chegar numa mandala mais complexa como a flor da vida, você pode trabalhar justamente com os sólidos para tentar fazer isso. Só que aí você precisa ter esse entendimento aonde está ocorrendo o desequilíbrio, em qual elemento que ele está ocorrendo, como ele está se dando, porque senão você pode acabar trazendo um desequilíbrio maior. Sei lá, imagina o seguinte, eu acho que eu tenho o meu fogo muito desequilibrado, e na realidade não é. E aí você taca a trabalhar com a energia do fogo, puxar o tetraedro, fazer e tal, e aí você vai intensificando mais ainda um problema, sabe? A gente já
Eu fui ler a pergunta e acabei me perdendo. A gente acaba trazendo mais problema, então a gente sempre tem que tomar esse cuidado. É porque o Auridan perguntou, tem algo a ver com os padrões fractais? Ele perguntou, aí já está entrando a teoria dos humores dos gregos? É porque assim, dentro da teoria dos fractais, ele coloca que o universo ele acaba tendo um padrão único, certo? Só que se você pegar um fractal, você vai ver que você tem lá os sólidos platônicos. Eles estão condensados em um fractal. É esse que é o ponto. Por isso que às vezes eles acabam se misturando, certo? E aí a gente vai ter o Merkaba, que é 2 tetraedros um dentro do outro, que é esse aqui, é o oposto um do outro, são os 2 polos. Deixa eu ver aqui assim, ver se foca. Acho que dá para ver. São 2 tetraedros. Esse sólido em específico, ele fala do nascimento da vida e do fim dele. Quando uma célula está se formando, quando o embrião está se formando, quando ele vai entrar na sua fase, quando ele vai entrar na sua fase de construção embrionária, antes de chegar numa fase de mórula, quando ele começa a divisão celular, uma delas é o ponto que a gente chega de Merkaba, que é esse aqui. Então, é quando começa, a gente fala que é quando começa dar o veículo da alma, quando a gente fala que a vida começa, que essa centelha divina efetivamente ela está começando. É quando é como se fosse a força ígnea do universo dando o seu start. Então são 2 tetraedros, um dentro do outro. E a gente vai falar sobre esse poder de centelha, de criação. Esse sólido em específico, ele é muito bom para a gente trabalhar quando a gente quer ter ação ou fazer ou tirar do plano mental para o físico alguma das nossas ações. É quando a gente quer acabar com a procrastinação, é quando a gente quer que as coisas efetivamente andem, fluam, porque ele é o início da vida, o sopro divino. Então a gente vai trabalhar e trazer o poder dele para o plano físico, para o plano material. Certo? Então assim, tentei falar um pouco resumido sobre os sólidos platônicos, mas o assunto ele dá para transcorrer muito mais e se aprofundar muito mais sobre isso. Mas como o tempo é curto, a gente vai pincelar e aí vai trazer um outro assunto, porque eu quero falar de mais 2 assuntos. Um é o número de Fibonacci e o outro é o padrão geométrico através dos números que a gente tem. Existe alguns teóricos que trabalham com o número de Fibonacci, que seria, a proporção perfeita do universo. Ele coloca que tudo que tem de imagem, figura ou de padrões na natureza, ele é feito a partir da construção das proporções perfeitas, formando o número de Fibonacci. Ele normalmente se dá com o 0, e aí ele forma um 1 mais 1, então fica 2 quadradinhos pequenos. Esse 1 mais 1 gera um 2, que aí são, imagina o seguinte, deixa eu tentar pegar aqui, imagina o seguinte, um cubinho mais um cubinho, 2. Se eu formar esses 2 cubinhos, eu vou ter um número 2, que seria do tamanho desses 2 primeiros cubos. Só que daí se eu somar o 1 mais os 2, eu vou ter o 3. E aí o 2 mais os 3, eu vou ter o 5. O 5 mais o 3, o 8. E aí eu vou ter o 13 e o 21. E aí eu vou ter o quê? Uma espiral infinita a partir dessa proporção. Existe alguns outros nomes, como o número áureo, que até a Marina colocou, mas no geral o mais conhecido é o número de Fibonacci, que é essa proporção perfeita, que é a gente fazer a espiral infinita.
Então a gente encontra esse padrão na natureza, a gente encontra esse padrão, por exemplo, ser muito trabalhado dentro da parte de design, de marketing, quando a gente pega as proporções perfeitas de uma logo, as proporções perfeitas dentro de um processo semiótico que a gente está tentando fazer com que o nosso cliente entenda. Mas isso reflete o quê? O padrão do universo. A gente olhar que tudo é feito a partir das proporções. Tem um videozinho bem antigo e que ainda faz muito sucesso. Quem tiver curiosidade de assistir, só procurar no YouTube que encontra, que é um vídeo do Pato Donald. Eu assisti isso quando criança, que ele fala justamente sobre essas proporções, que se você jogar lá, sei lá, Geometria Sagrada Pato Donald no YouTube, você vai encontrar esse vídeo. E ele fala, e ele começa a mostrar as proporções dos gregos, dos egípcios, que ele vai mostrando toda essa forma de construção geométrica, que é o padrão divino que a Terra acaba de absorver para fazer essa conexão com o eu superior. Então, se você pegar os principais templos antigos, todos eles são construídos a partir disso. Então, existe lá as teorias da conspiração, ou teorias de extraterrestres e OVNIs e algo do tipo, que vai falar sobre isso, que vai trazer isso, um pouco disso. Então você pega lá Stonehenge, por exemplo, o padrão geométrico dele segue o número de Fibonacci, desse processo da concha, né, que ele vem trazer. Então a gente começa a observar que esses padrões numéricos, que esses padrões geométricos, eles vêm sendo apresentados e mostrados no decorrer de várias civilizações. Então por isso que as pessoas porque assim, cada ser humano vai tentar fazer a sua compreensão daquilo da forma que mais lhe conforta. Então, por exemplo, eu como acredito e tenho crenças que me levam à magia, eu tenho a predisposição a entender isso a partir de um viés mágico. Mas tem algumas pessoas que são um pouco mais voltadas para a cientificidade, que trazem a partir disso, que acabam levando, por exemplo, essas explicações para ufologia, para teorias de civilizações que vieram para cá, trouxeram alguma coisa e foram embora. O importante não é esse, não é a forma, não é a sua crença, mas sim você perceber que o universo ele tem uma conexão, que o universo ele vai ter as suas formas e padrões em todos os lugares, de todas as formas. O Gabriel até comentou agora que fez uma colocação sobre o homem vitruviano, que é aquela imagem de Leonardo da Vinci, né, na Itália renascentista, que tentava mostrar as explicações a partir não só da teologia da igreja. E ele mostra através do homem vitruviano as proporções exatas que ali existentes e como que aquilo se conecta com o universo. Então ele coloca a representação do homem de braços e pernas abertas, e aí a gente vai ter, por exemplo, aquela imagem ali do fundo, que é o pentagrama. Só um adendo, esses dias no da live alguém falou no comentário, um pentagrama invertido. Não, é porque, sei lá, ele está torto, mas é um pentagrama que mostra que esses 4 elementos do homem mais o espírito, que é a sua consciência, que é o seu poder ígneo de construir e de fazer alguma coisa. Então ele começa a demonstrar que o homem também é seu próprio universo, que o homem ele é o seu Deus, que cada homem é o seu universo, que cada pessoa, cada indivíduo é um universo em construção, é um micro e um macro. A gente ter a consciência que nós também somos seres divinos, e como tal, se a gente consegue elevar a nossa consciência e trazer a consciência divina até a gente, nós também nos tornamos deuses. E a gente começa a perceber. Por isso que
O Ordem nem tinha percebido que o. Eu também não tinha percebido, até alguém escreveu no comentário: olha, vocês viram um pentagrama invertido? Gente, é só um pentagrama, igual aquele ali, olha. Aquele ali está mais certinho. Então a gente começa a entender a consciência humana e a consciência do universo e a consciência de tudo que nos cerca a partir disso. A gente começa a ver a beleza na vida. Se você pegar uma flor, se você olhar as proporções que vai desde o broto até a pétala e formando, você vai ver que tem exatamente as proporções do número de Fibonacci. Então a gente começa a entender um pouco mais o funcionamento do universo e o funcionamento da consciência divina quando a gente começa a entender que tudo está interligado, que tudo tem um padrão, que tudo tem uma forma. Então a matemática, ela vem nos mostrar isso. Existe até uma teoria do Platão, que é a teoria da harmonia das esferas, onde ele coloca todos os sólidos de uma forma só, vão sobrepondo um ao outro e eles vão ganhando uma forma que seria o padrão do universo. E aí ele também teorizou que, eu não sei direito o cálculo, mas quando ele pega o ângulo de cada um dos sólidos e ele multiplica pelas suas faces, ele vai colocando numa sequência, ele vai calculando, ele conseguiu calcular a distância do Sol para os planetas a partir dos sólidos, e depois foi constatado que esse valor se iguala, e aí surgiu a teoria das cordas. A partir disso, a frequência de som de cada planeta tem a partir disso. Então a gente vai ter a partir disso os sons e as comunicações do universo. Então, para a gente perceber o como que isso é louco, o como que isso está constantemente no nosso dia a dia, a gente não percebe e a gente não consegue enxergar. É um clichê, eu, sei lá, não quero parecer cool ou algo parecido, mas tem um livro bem famoso do Paulo Coelho que ele fala que os sinais estão em todos os lugares, a gente que não consegue enxergar. E é mais ou menos isso. A gente não consegue entender como esses pequenos sinais eles estão aí, passam despercebidos, e quando a gente começa a entendê-los, a gente vê o como isso ressoa na gente. É por isso que daí deriva numerologia, que é o próximo passo dentro da geometria sagrada que eu vou comentar, sobre a geometria dos números. Quando a gente começa a falar, por exemplo, do tarô, das runas, todos os sistemas divinatórios e oraculares, eles estão de alguma forma ligados à geometria sagrada, a como que esses padrões vão se aproximando. Porque no fim das contas, a gente, enquanto ser humano, o que a gente assim, pode ser até generalista, mas o que a gente tenta de alguma forma é sempre tentar nos conectar com o divino, entender qual é a nossa função aqui, o que nos faz aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos, enfim, as perguntas que às vezes não têm respostas, mas a gente consegue ter lampejos dessa consciência divina quando a gente começa a perceber esses padrões. Se a gente for parar para pensar e analisar, tudo na nossa vida é geometria sagrada, tudo que a gente vive, porque a proporção do nosso corpo, as nossas casas, o que a gente come, o que a gente vive, enfim, tudo é permeado por isso. A diferença é o quê? Que a gente continua com o véu de Maia, a gente continua com o véu da ilusão, a gente não consegue perceber e entender esses padrões. Às vezes eles são complexos, às vezes eles são tão simples que a gente passa despercebido, certo?
Então agora eu vou começar a falar para vocês sobre a geometria dos números, certo? Normalmente quando a gente fala de geometria dos números, a gente fala do 0 ao 10, certo? Como ele se compõe no universo. E a gente vai falar sobre os arquétipos numéricos, como é que eles se apresentam através das suas proporções e quais os significados e as significâncias que eles vêm trazendo para a gente e para o universo. Então, o 0, ele é a criação não manifestada. É a criação que está ali inerte, esperando alguma coisa para que ela dê o seu start. Ele também é conhecido como Tau. É a energia primária que está ali, que ela pode a qualquer momento eclodir ou não. Depende da nossa ação, da nossa vontade e para que aquilo aconteça. Quando eu falo nossa, depende se eu estou me referindo ao macro ou micro. Mas ela precisa de uma energia para ser girada. Então, todo o potencial existente, ele se dá através do 0. Então, sei lá, tipo, quando alguém chama um cara de 0 à esquerda, para mim aquilo é um elogio, cara. Porque ele está dizendo que aquele cara ele tem todo um potencial de fazer o que ele quiser da vida dele, basta ele querer. Então, o 0 ele vem falar sobre isso, sobre essa energia não manifestada, sobre essa vontade reprimida, sobre esse conhecimento que está ali necessitando apenas de um empurrãozinho. Ele também pode ser representado pelo Ouroboros, que é aquela serpente que come a própria cauda, então ela vive dentro ali com um eterno retorno. Existe uma outra figura mitológica que é um dragão comendo o rabo de uma cobra, de uma serpente, e aí elas ficam nesse ciclo infinito. John Fortune, dentro do livro, acho que, não sei se é a Dança Cósmica, agora me fugiu o nome do livro, ela fala justamente sobre o anel não passa. Então ela traz essa ideia do número 0. E aí a gente chega ao número 1. O número 1 é... E aí até às vezes é uma pegada cristã, né? Depende da forma como você vê, mas é a questão do Deus, da vontade de Deus, né? Da onisciência, do start, do estalo. Porque se o 0 é a vontade não inanimada, o 1 é o impulso, é a saída da inércia, é a vontade do Criador, é o primeiro passo, é você estar disposto a fazer alguma coisa. Só que a vida não se dá no 1, a vida começa no 2, na fusão entre o masculino e o feminino, entre o positivo e o negativo. E aí dentro da geometria sagrada a gente representa o 2 com duas esferas se entrelaçando, que elas vão se sobrepondo, e aí elas formam o ventre. Acho que eu não vou conseguir fazer assim, que é duas esferas, e aí no meio ela vai ter um ventre, que é dali que vai surgir a vida. A vida ainda não surgiu, mas é ali que aquele momento é propício para que nasça uma nova vida, para que a vida realmente aconteça. Ela falta apenas ser fecundada, que aí quando vem o 3 é aí a gente vai falar de tríade: Pai, Filho, Espírito Santo, donzela, mãe, anciã, jovem, cansador e ancião. Então, quase todas as mitologias e formas na natureza, eles precisam de 3 para ser a vida, né? Então a gente vai falar sobre os 3 lados de uma verdade. Então é quando a vida começa a acontecer, é quando 2 se juntam para formar um terceiro. O 4, que é a vida materializada,
esse sólido ele é descrito como 3 triângulos internos e um por fora. Porque imagina assim, se a gente fosse colocar dentro de uma perspectiva cotidiana, um casal se junta, concebe uma criança e essa criança ainda está sendo maturada, ela ainda está ali trabalhando, crescendo, e só a partir do momento que a mãe vai parir essa criança é que ela vem efetivamente ao mundo, que aí é o 4, que aí é a vida materializada, porque antes disso ela é uma vida que ainda está crescendo, que ainda está em transformação, que ainda está necessitando de poder e de energia para que traga a sua vida, para que traga para o plano material a sua participação. Porque, por exemplo, uma criança, ela normalmente ela é formada ou ela se dá mesmo antes da conjunção carnal entre homem e mulher. Ela se dá em planos espirituais, em outros lugares, para poder se materializar aqui. Então, a vida, ela perpassa por esse ciclo para poder ela se materializar. E aí nós chegamos ao 5, que aí é o pentagrama, ou os 4 elementos mais a consciência do homem. É quando o homem ele começa a usar os elementos ao seu favor. É quando o homem começa a pegar água, ar, fogo e terra e transmutar e transformar a partir da sua vontade, a partir do que ele acha que deve ser ou não. E aí a gente vai ter o 6, que é o que? São 2 triângulos como a estrela de Davi, que é a consciência do homem sobre os elementos. É quando ele começa a se tornar um ser consciente dos seus atos. Porque lá no 5 ele começa a utilizar, mas ele não tem a consciência plena. A consciência ela só vem no 6. A consciência das suas ações e do que ele está fazendo, ele só vem no 6. O 7 ele já vai perpassar pela nossa ideia de harmonia. 7 notas musicais, 7 são as cores do arco-íris, 7 dias da semana. Então é um número que ele vai trazendo ideia de continuidade, de construção, de ideal a partir disso. Se a gente for olhar os números primos, e aí eu já estou indo para um outro campo disso, ele que é um número primo, é um número que ele é divisível só por ele e por 1, né? Então o 7 ele é um número primo, então ele vai começar a trabalhar a ideia de perfeição, a perfeição só acontece no 9, tá? Então ele começa a fazer esse trabalho, essa motricidade da energia. E aí a gente vai ter o 8, que é o infinito, que é o eterno retorno, que é quando a gente começa a vivenciar todas essas coisas de uma forma natural. É quando o homem começa a olhar para a vida e ele começa a caminhar a partir de uma perspectiva que ele não é mais ele não é mais estranho àquele meio, ele perpassa por isso, ele perpassa por toda essa construção do que é essa energia, essa fluidez. E aí a gente vai chegar no 9, no número perfeito, na perfeição divina, que são a junção de 3 triângulos, que aí ele vai colocar um triângulo para mente, um para o espírito e o outro para o corpo. É quando o homem ele ascende. Existe um conceito, acho que se não me engano é de Franz Bardon, que aí ele vai chamar, por exemplo, um magista que desperta
como adepto. Que aí existem algumas teorias que Franz Bardon era uma reencarnação de Hermes Trismegistus. Então, que traz essa ideia do 3 vezes o 3, da consciência plena do homem, de quando ele começa a se tornar um Deus. Às vezes pode se tornar assim forte quando fala isso, mas é quando ele é um iniciado, que aí ele começa a ter consciência divina, às vezes lampejos, mas ele começa a ter essa conexão, porque ele consegue juntar esses 3 triângulos dentro de si, esse poder de mente, espírito e corpo. É quando o homem atinge a sua plenitude, é quando o homem transcende. E aí a gente vai falar de transcendência em vários aspectos, em várias culturas, né? É quando a gente transcende o plano físico e a gente tem as nossas experiências extrasensoriais, a gente tem as nossas experiências extracorpóreas. Algumas pessoas às vezes conseguem ter essas experiências de forma forçada, eu vou colocar dessa forma, que a pessoa naturalmente não conseguiria fazer aquilo. Ela precisa de um meio exógeno para poder atingir aquilo. Isso é uma forma de transcendência que para mim não é tão legal, porque eu não consigo ter controle, eu não consigo desligar e ligar, eu preciso de alguma coisa para fazer aquilo. Mas a intenção de você atingir o 9 é você transcender. Se a gente pegar o conceito, por exemplo, da Madame Blavatsky, que ela fala sobre as 7 escadas ou dos 7 véus de Maia para a gente atingir a iluminação, atingir o Nirvana, é justamente isso, é você passar pelo 7, conseguir se conectar com tudo aquilo através do 8, fazer o seu renascimento para poder você transcender para uma nova vida que é o 9. Certo? Então a gente sempre tem que pensar isso, que a nossa vida ela é feita de escadas, ela é gradual, ela vai acontecendo step on step, passo a passo. E aí para o homem se tornar um adepto, se tornar um iniciado, se tornar um sacerdote, que o sacerdote nada mais é do que um representante divino na Terra, ele precisa passar por esses degraus para poder morrer para a sua vida antiga, renascer e transcender, e elevar o seu espírito, e elevar a sua consciência. E aí a gente chega no 10. O 10, ele é a junção do 1 mais 0, ou ele é também a plenitude de tudo isso. O 10 é quando a gente transcende e consegue permear por todo, sem necessariamente vivenciar aquilo. É como se fosse quase uma onisciência. Não chega a ser uma onisciência, mas é quando você consegue passar por tantas experiências na sua vida que você consegue olhar para aquela situação e dizer, e sabe exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer, porque simplesmente você já vivenciou aquilo. Percebam que eu estou dando, por exemplo, um conceito agora sobre transcender e evoluir num nível espiritual. Só que eu posso também trazer todas essas alegorias numéricas para N fatores, né? Eu posso falar disso, por exemplo, uma pessoa que, um esportista. Então, sempre tive uma vontade de ser, jogador de basquete profissional. Eu estou lá no 0, eu tenho a vontade inanimada, ela está ali. Eu posso morrer e nunca transformar aquilo, nunca sair do 0. Mas aí, alguém foi lá e me cutucou, alguém foi lá, ou eu mesmo, vou me animar. Eu comecei a treinar, eu estou no 1, e aí eu arranjei um time, eu estou no 2. E aí, e aí eu vou na minha escala
e aí chegou no 9, eu ganhei títulos e fui para NBA, não sei o que e tal. E aí 10 é como se fosse a sabedoria. É o ponto que as pessoas, que o cara que jogou basquete a vida inteira e consegue olhar e já sabe se aquilo vai ser uma cesta, se vai ser falta, se vai acontecer. Então, a questão, quando a gente fala, é olhar em todos os sentidos na nossa vida. Não é apenas espiritual, porque lembra que os números e os arquétipos numéricos, eles estão em tudo, né? O Guval perguntou: arquétipos numéricos aplicáveis a qualquer tipo de jornada? Sim, eles são aplicados a qualquer tipo de jornada. E quem é a principal e fervorosa ideia dessa teoria é Madame Blavatsky. Ela coloca sempre que a jornada ela se dá através dos degraus, né? De você descortinar os véus de Maia, de você perpassar por isso. Então, por isso que ele é uma numeração arquetipal, né? É você trabalhar com isso. E para quem, por exemplo, joga tarô ou algum tipo de oráculo, consegue perceber esses números que eu comentei, como eles se encaixam dentro desses oráculos. Você pega um tarô Os Arcanos Menores, que ele vai ter lá de As a 10, é exatamente o que eu falei, só que você vai moldando e caracterizando a partir de cada elemento, de como isso dá, enfim, mas você consegue utilizar isso. O Bia colocou, tipo a jornada da alma nos arcanos maiores do tarô? Não, porque o tarô ele vai trabalhar com mais arquétipos do que 10. No caso dos arcanos maiores são 22, então ele vai ter outras nuances. Você vai ter alguns momentos dentro da jornada de passar pelo 8, por exemplo. Então, e aí ele vai ter uma outra significância arquetipal. Por exemplo, no tarô, o 9 é o eremita, não é isso? E aí o eremita é o momento da sua consciência, que a gente pode colocar da transcendência. E o 10, essa totalidade. Só que no tarô, o 10, ele vai falar da roda da fortuna, que é o momento que as coisas vão mudar e você vai passar por uma nova jornada. Você vai continuar no seu caminho, que aí você vai passar pela força, o enforcado. Então, ele não é como o do tarô. O do tarô ele tem um outro viés, só que a gente consegue ver associações ali, a gente consegue ver similaridades, a gente consegue encontrar algum padrão, só que ele usa uma estratégia diferente, né? É como, por exemplo, com as runas. Vivências rúnicas também é uma outra coisa, é uma outra pegada. Só que o que eu acho interessante, por exemplo, dos sólidos platônicos e dos arquétipos numéricos é a gente conseguir olhar e percebê-los na nossa vida, né? E a gente conseguir olhar como isso se manifesta na gente, a gente entender em que ponto nós estamos nessa jornada. Cara, será que eu estou aqui no 0? Será que eu estou no 1? Será que eu estou no 3? Aonde eu me encontro na minha jornada pessoal? Porque, às vezes, dentro de uma jornada maior, eu tenho micro jornadas, né? Imagina você estar num joguinho que, para você poder zerar esse joguinho, você tem mini joguinhos dentro desse jogo. Eu lembro uma vez, isso, sei lá, acho que eu tinha... uns 18 anos ou menos, faz muito tempo. E aí eu estava conversando com uma tia minha, que ela é espírita kardecista, e a gente estava conversando sobre religião e tal. Eu ainda não era wicano, mas sempre estudando religiões. E ela comentou, e a nossa família, ela é de uma vertente, de uma veia muito cristã, no geral.
católica, mas tem alguns evangélicos. E aí ela estava falando assim, meu filho, eu vejo as religiões como meios de transporte para você chegar no seu resultado final. Então, por exemplo, algumas pessoas vão de bicicleta, outras vão andando, outras vão de patinete, mas, por exemplo, eu vou, sei lá, de avião, que eu chego muito mais rápido, mas vai chegar no mesmo resultado final. Então, isso para mim ficou muito na cabeça, e hoje eu olho assim, gente, eu não vou de meio de transporte, eu me teletransporto pro final. Mas brincadeiras à parte, a gente ter esse entendimento da onde a gente está a jornada e que ferramenta, que meio de transporte a gente está utilizando para poder chegar nesse nosso resultado. Porque às vezes é necessário a gente caminhar, mas às vezes a gente pode pegar um trem-bala, sabe? A partir da nossa consciência, a partir do que a gente olha para as coisas. Por isso que é tão importante a gente se conhecer e ter esse entendimento e poder conseguir olhar para as coisas e usar isso ao nosso favor. Então, o Sólido de Platão consegue, por exemplo, equilibrar as nossas qualidades, os nossos defeitos, para que essa nossa jornada ela seja mais fácil. Porque no fim das contas, às vezes você precisa passar por algo. Só que você precisa passar por isso uma vez, você não precisa repetir 10 vezes a mesma coisa. Tem gente que brinca que tem o dedo podre e, sei lá, e revive a mesma coisa várias vezes. Porque ela simplesmente não entendeu o padrão que acontece na vida dela. Ela não consegue entender aonde que ela está errando. E aí o erro sempre é dos outros, o erro nunca é dela, e a vida vai sempre dando para ela as mesmas coisas até o ponto que ela entenda. Então aquele exercício que eu ensinei para vocês no início da live, do papelzinho de colocar essas qualidades e defeitos, vai te ajudar muito a entender aonde você precisa se reequilibrar e tomar uma consciência divina maior de você mesmo para você chegar à sua harmonia. Não é nem o destino final, é a sua harmonia de vida. E até o Bel colocou, todos os caminhos levam à mesma verdade, uns vão correndo, outros se arrastam. Não sei se é a mesma verdade, mas que elas vão chegar no mesmo lugar, elas vão. Por que eu falo isso? Porque cada um vai dar a sua interpretação da verdade. A verdade sempre é subjetiva. Então a pessoa pode chegar no mesmo lugar, eu posso chegar eu e você, eu e uma pessoa lá na beira-rio, olhar para o Rio Amazonas, e uma pessoa olhar a sujeira que está do rio, e o outro olhar a imensidão dele, e o outro olhar assim, nossa, como isso é lindo. Então cada um vai olhar a partir da sua perspectiva, mas todos vão chegar no mesmo lugar, vão olhar a mesma coisa, mas cada um vai dar a sua interpretação no fim das contas. Beleza, gente? Gente, queria agradecer muito vocês que ficaram até agora comigo, certo? Como eu falei, o assunto é longo, o assunto é vasto e o tempo é curto, não dá para a gente se aprofundar demais. Mas quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, o direct do AMA tá aí, você pode fazer uma pergunta para a gente. Quem tem interesse, de repente, entrar, a gente tem um grupo no WhatsApp, e quem quiser entrar e conversar por lá também, é só pedir que a gente manda o link para entrar no grupo lá. Quando a pessoa entra, tem as nossas regrinhas que a gente coloca lá para boa convivência, e sintam-se convidados a tirar suas dúvidas e conversar com a gente, seja pelo WhatsApp, seja pelo direct. Tá bom, gente? Beijo para vocês, boa noite e até amanhã, que tem mais live. E aí acho que amanhã a gente posta o banner. Tá bom, gente? Beijo. Tchau.